Kazuya é um órfão desesperado que entra em uma academia militar para vingar sua irmã atraente que foi parar em outro mundo por alienígenas. No entanto, tudo muda quando ele desbloqueia a habilidade de fazer qualquer um que ele aplaude subir de nível. Assim, os vilões mais fortes lutam por uma chance de reivindicar sua banana. Tá tendo uma boa noite até agora? Desculpe, eu estava apenas um pouco nervoso. Tudo começou quando Satellizer se levantou da cama em uma noite chuvosa, tirou os óculos e se despiu completamente na frente de o espelho. Ela disse as palavras Vault Texture Equip, o que ativou o dispositivo Stigma na parte de trás de seu pescoço, fazendo seu corpo materializar seu uniforme de batalha enquanto ela se preparava para a luta que viria. Não demorou muito para que os campos de batalha da Academia Militar de West Genetics se tornassem um banho de sangue, enquanto vários vilões superpoderosos, chamados Pandora, estavam realizando todos os movimentos brutais que você veria em uma batalha mortal umas contra as outras. As autoridades da escola observavam de uma base de alta tecnologia, enquanto o sistema de IA ordenava que os médicos transportassem os lutadores feridos para a recuperação centro. Um grupo de oficiais de alto escalão na escola que assistiam a essa batalha ficaram satisfeitos com o desempenho dos 4 alunos do segundo ano que permaneceram de pé após demolirem seus colegas. Os oficiais pensaram que essa batalha de simulação estava chegando ao fim, mas então receberam uma notificação chocante do sistema de que o aluno mais forte do segundo ano ainda estava em movimento. O que a diretora Margaret confirmado. A mais forte a que se referiam era ninguém menos que Satellizer, que caminhava lentamente pela chuva, cultivando aura o máximo que podia até ser cercada por 11 estudantes armados. Os oficiais ficaram surpresos e preocupados ao perceberem que Satellizer estava aceitando o desafio, apesar de estar em desvantagem numérica. Mas a diretora Margaret sorriu no canto, porque sabia que aquelas 11 pobres almas estavam prestes a ser derrotadas. Satellizer então convocou sua arma Vault chamada Nova Blood, que apareceu como uma lâmina enorme, e sem perder tempo, ela cortou seus oponentes como se fossem vegetais em uma tábua de cortar. Margaret contou aos oficiais que Satellizer era da famosa família Bridget, e era conhecida como a Rainha Intocável, deixando-os confusos sobre seu apelido. Pus. Na manhã seguinte, as coisas pareciam ter voltado ao normal, enquanto uma professora chamada Yumi estava tagarelando sobre como a escola deles treinava Pandora para lutar contra os seres extradimensionais conhecidos como Nova, que tomaram conta dos mundo. Ela avistou uma aluna do primeiro ano chamada Hiragi dormindo na aula, então pediu para ela explicar tudo sobre Pandora, e Hiragi conseguiu fazer isso muito bem. Então ela aplaudiram-na e continuaram a aula. Enquanto os alunos do primeiro ano estavam tendo suas aulas, as mulheres que foram derrotadas durante o carnaval lutar na noite anterior estavam lutando por sua vida, enquanto a médica da escola, Alice, tentava de tudo para curar seus ferimentos graves. Yumi explicou aos estudantes que as Pandora podem regenerar partes do corpo perdidas e reconstituir membros sem cicatrizes. Mas então ela foi interrompida quando um estudante curioso chamado Arthur implorou para que ela contasse histórias de seu tempo como Pandora, e o resto da turma se juntou a ele. Ele queria especificamente saber como ela participou da 8ª invasão completa de Nova, que aconteceu há 4 anos, conhecida como a 8ª Batalha de Nova, e protegeu o Japão de um tipo S-Nova. Então Yumi cedeu e contou-lhes tudo sobre o encontro. Yumi explicou como ela e seu esquadrão enfrentaram um poderoso Nova de nível S, mas revelou que, embora ela e a Lizzie tenham contribuído muito para a batalha, o verdadeiro herói foi uma Pandora chamada Kazuha. Kazuha era a irmã de Kazuya, e naquele momento Kazuya estava visitando o túmulo dela enquanto se lembrava de como, quando ainda era um pirralho ranhoso, entrou correndo no quarto de Kazuha com lágrimas nos olhos, implorando para ela não ir lutar contra o Nova porque temia pela morte dela. Kazuya garantiu a ele naquela época que não morreria, e disse que tinha que protegê-lo e ao resto do mundo de Nova. Após se despedir do túmulo de Kazuha, ele embarcou em um helicóptero onde encontrou Shifen, a presidente do conselho estudantil da escola. Kazuya era um virgem incurável, então bastou uma apresentação e um sorriso de Shifen para fazer seu rosto ficar vermelho brilhante. Ela disse que precisava avaliá-lo antes de conceder com a admissão e então informou que as Pandora que passam para o segundo ano precisam escolher um parceiro conhecido como limitador entre os meninos do primeiro ano. Kazuya perguntou por que tinha que ser alunos de classes inferiores. Então Shifen explicou que há um órgão misterioso nas Pandoras chamado de Erimbar que funciona em um nível mais profundo do que os neurônios e controla os sentidos humanos. A Pandora e o Limiter usam seus Erimbars para sincronizar seus sentidos durante o combate, e a taxa de sincronização é maior quando é entre uma Pandora e um garoto mais jovem. Ela acrescentou que a sincronização dos Erimbars de uma Pandora e um Limiter é chamada de um Erimbar. Defesa. E isso pode neutralizar a capacidade de congelamento do Nova, garantindo que uma Pandora possa se mover livremente dentro do Nova. Durante o 8º confronto com o Nova, Yumi, Alice e o restante das Pandoras usaram seus conjuntos Erimbar exatamente dessa forma, utilizando suas armas Volt para causar dano ao tipo S Nova e expor seu núcleo. Mas então as coisas saíram do controle quando o Nova lançou um campo de congelamento tão poderoso que superou seus conjuntos Erimbar e causou uma explosão que deixou muitos deles em estado crítico. Yumi tentou contra-atacar, mas percebeu que não estava preparada para isso, quando o braço dela se deslocou da articulação como um chocolate Snicker. Vendo as garotas todas vermelhas e espalhadas pelo campo de batalha como coberturas de pizza, o sistema não teve escolha a não ser mudar de tática e priorizar a recuperação das Pandora feridas.
Enquanto Yumi, Alice e o resto dos descartáveis recuavam, Kazuha não recuou e entrou em sua forma Super Saiyan, disposta a arriscar tudo para enfrentar aquela nova tipo S. Ela avançou contra o monstro e cravou sua espada direto através sua essência, causando uma explosão massiva que também acabou com sua vida. De volta ao tempo real, Tiffen concluiu sua palestra dizendo a Kazuya que a razão deles frequentarem a academia era porque a ameaça da Nova ainda estava presente, mas tudo o que ele conseguia pensar era nas costas nuas de sua irmã, que tinham algumas marcas peculiares. Quando o helicóptero pousou, Kazuya e Shifen foram recebidos por Taize, que é um dos membros do conselho estudantil, e mais uma vez, Trashuya não pôde deixar de corar. Justo então, eles foram interrompidos quando as paredes atrás de Taize começaram a tremer devido a uma batalha ocorrendo entre Satellizer e vários outros estudantes. Um deles estava arrogante e tentou um ataque combinado com suas espadas, mas Satellizer desviou facilmente e a derrotou de uma só vez. A segunda estudante ficou apavorada com isso, mas isso não impediu a rainha de dividi-la e a sua arma, ao meio. A terceira estudante tentou um ataque surpresa, mas foi pega, e quando tentou agarrar Satellizer, a rainha disse: "Ninguém tem permissão para tocar no corpo dela", antes de quebrar seu braço e dar o golpe final. Ao ver que nenhuma das melhores do segundo ano conseguia tocar em Satellizer, os oficiais no centro de comando finalmente entenderam seu apelido, e várias outras Pandora na escola que assistiram à batalha também ficaram impressionadas. Não muito tempo depois, Danessa, a aluna do segundo ano classificada em segundo lugar na série, desafiou Satellizer com toda a confiança em mundo, mas Satellizer a via apenas como um arrogante saco de lixo. Então ela se afastou, mas Ganessa não estava disposta a ser ignorada. Então ela ativou seu Volt, arma que tomou a forma de correntes carregadas e as lançou em Satellizer. A batalha dela se espalhou para o corredor onde Tiftan e Tessie estavam dando um tour para Kazuya. E embora Ganessa ficasse surpresa com o poder de Satellizer, ela se sentiu instantaneamente envergonhada ao perceber que Kazuya podia ver seus seios expostos. Legal. Satellizer também entrou em cena, e depois de dar uma espiada nela por trás, o cérebro minúsculo de Kazuya finalmente teve um tilt, já que ele a confundiu com Kazuha, e imediatamente a abraçou por trás. Todos ao redor ficaram chocados com o fato de que a Rainha Intocável estava deixando um feioso ficar próximo dela. É, garoto. Mas a própria Satellizer estava reagindo de maneira suspeita. De repente, um grande campo de congelamento apareceu ao redor dos dois, e Satellizer ainda estava tentando juntar seus pensamentos quando Ganessa decidiu aproveitar a chance e apunhalar Satellizer com sua arma Volt. Imediatamente, as autoridades escolares foram informadas pelo sistema que Satellizer tinha sido pega em um campo de congelamento. O que os chocou porque os limitadores são proibidos de participar das batalhas de carnaval. Os oficiais puxaram a imagem e viram Kazuya descansando nos balões de leite de Satellizer, e enquanto tentavam descobrir quem ele era, Margaret o reconheceu instantaneamente como o irmão de Kazuha. Pouco depois, a notícia da primeira derrota de Satellizer se espalhou por toda a escola, e enquanto estava sendo transmitido, Arthur, que estava almoçando com Hiragi, reconheceu Ganessa, a nova número 1 do segundo ano, e imediatamente correu para encontrá-la. Enquanto isso, Tiften e Tessie ainda estavam mostrando a escola para Kazuya, e a imprensa explicou como ele tinha estragado tudo no seu primeiro dia de aula, ao fazer com que Satellizer perdesse oficialmente seu lugar como a primeira colocada do segundo ano da escola. Kazuya mal estava ouvindo, porque tudo o que ele conseguia pensar era como o Satellizer parecia uma versão mais forte de sua irmã. Então ele perguntou a Tiften onde ele poderia encontrá-la. Ele disse que pretendia se desculpar com Satellizer por todos os problemas que causou, mas Tiften imediatamente se assustou e disse para ele não fazer isso se valorizasse a vida. Ela até aconselhou a mudar de escola, revelando-lhe que Satellizer era chamada de Intocável. A rainha porque ela basicamente se transformou na Baba Yaga da escola se alguém a tocar. E bem quando estavam tendo essa conversa, a Satellizer, que agora tinha curativos no rosto, os viu pela janela de um ônibus em que estava e saiu dele. Enquanto Satellizer caminhava na direção deles, Tiften revelou alguns rumores aterrorizantes sobre como Satellizer havia causado problemas em outra academia de genética, e eliminou algumas Pandoras e seus limiters por lá. Satellizer passou por eles com um olhar frio que quase fez a dupla do conselho estudantil se assustar. Mas Kazuya não conseguia perceber a situação para salvar sua própria vida, então continuou gritando o nome dela e depois segurou seu braço, o que lhe deu flashbacks de quando era jovem e infeliz. Satellizer corou e rapidamente se afastou de. Ele perdeu o equilíbrio e caiu de uma forma que fez seus óculos caírem do rosto. Para o choque de Tiften e Tessie, Satellizer parecia uma criança desorientada enquanto rastejava procurando seus óculos antes que Kazuya os entregasse a ela. Kazuya ainda tinha um charme negativo, então Satellizer imediatamente tentou se afastar dele, mas ele a parou novamente segurando seu braço. Enfim, neste ponto, Tiften e Tessie estavam ofegando como se estivessem assistindo a um filme de terror, mas Kazuya permaneceu impassível, enquanto ele admitia que os ferimentos e a perda de Satellizer eram culpa dele e se ofereceu para compensar. Satellizer estava corando e tremendo por causa do toque de Kazuya, e embora ela tivesse dificuldade em falar no início, eventualmente puxou a mão para longe, e avisou Kazuya para nunca mais se envolver com ela, embora parecesse que suas partes íntimas ainda estavam formigando. Ela puxou sua lâmina para ameaçar Kazuya a manter as mãos para si mesmo, e ao ver isso, Tiften e Tessie correram em direção a eles,
apenas para serem interrompidos quando Ganesha parou por ali. Ganesha não perdeu tempo em irritar Satellizer, provocando-a por ser uma perdedora ressentida e uma mulher gorila que nunca conseguiria um limitador próprio. Kazuya ficou chocado com o fato de que Satellizer não tinha um limitador apesar de estar no segundo ano, e ele perguntou ao Chieftain como impediriam Ganesha e Satellizer de terem um duelo fora do carnaval, o que era proibido no terreno da escola. No entanto, Ganesha continuou provocando Satellizer e eventualmente convocou seu Volt arma e começou a atacar Satellizer com ela. A rainha desviou e bloqueou todos os ataques em cadeia de Ganesha antes de invocar sua própria arma Volt e derrotá-la facilmente. Apesar de estar ensanguentada e envergonhada, Ganesha não estava disposta a recuar, pois decidiu quebrar as regras da escola e usar seu poder de transformação estilo Super Saiyan, chamado modo Pandora, que é só para ser usado em combate real com a autorização da academia. O chefe tentou lembrá-la das regras, mas Ganesha não se importou, e as ondas de sua transformação empurraram a Satellizer ao chão. Kazuya tentou ajudá-la a levantar, e Satellizer percebeu que não odiava quando Kazuya a tocava, mas tentou agir com indiferença, e deixou o lado de Kazuya. No entanto, a desajeitada esqueceu a arma no chão e logo foi amarrada ao estilo Bondage pelas correntes de Ganesha. Ganesha então zombou dela pelo fato de ter baixado a guarda no meio de uma luta, e Chieftain tentou usar a técnica Talk no Jutsu para fazê-la parar, mas isso só piorou as coisas porque Ganesha começou a rasgar as roupas e a pele de Satellizer com suas lâminas de corrente. Com Satellizer toda ensanguentada e exposta, Ganesha declarou sua vitória, mas decidiu que arrancaria o braço direito de Satellizer para cimentar sua vitória. Bem quando ela estava prestes a transformar a rainha em canhota permanente, Kazuya interveio e tentou convencê-la a parar, mas Ganesha afastou o perdedor patético, fazendo com que um pouco do sangue dele entrasse em contato com a ferida aberta de Satellizer. Isso desencadeou os poderes de Satellizer ao máximo, quando ela imediatamente entrou no modo Pandora e derrotou Ganesha com um único golpe. Todos que assistiam ficaram impressionados, mas Satellizer não estava disposta a deixar passar todo o constrangimento que acabara de sofrer, pois voltou para demolir ainda mais Ganesha, mas foi finalmente parada por Yumi e aliados, que ordenaram que ela desfizesse seu Pandora. Modo: Satellizer voltou à sua forma base, e Tifan contou a Kazuya sobre como Yumi e a Lizzie faziam parte das Pandora, que lutaram durante o 8º conflito Nova junto com sua irmã. Yumi e a Lizzie decidiram punir tanto Satellizer quanto Ganesha com detenção por suas ações, e depois de perceberem Kazuya olhando para elas, perceberam que ele era o irmão de Kazuya. Mais tarde, naquela noite, a diretora Margaret deu a Kazuya um cartão-chave para seu quarto enquanto o aconselhava a ser um bom limitador. E quando chegou ao seu quarto, ele encontrou Arthur, que agora estava seu colega de quarto. Depois de um pouco de conversa, Kazuya perguntou sobre Satellizer, então Arthur o avisou para não se envolver com ela porque ela não confiava em limitadores. Arthur então começou a se gabar de como sua irmã era a pessoa mais incrível do mundo, e Kazuya ficou de boca aberta quando ele revelou que sua irmã era Ganesha. Enquanto Kazuya se acomodava, decidiu que pediria desculpas adequadamente a Satellizer na próxima dia. E a própria rainha não conseguia parar de pensar nele enquanto tomava banho, sem que soubessem que uma mulher perigosa, conhecida como Miyabi, comedora de limites, estava procurando roubar Kazuya para si e usá-lo como seu parceiro particular de treino. Na manhã seguinte, Kazuya se apresentou aos seus colegas do primeiro ano, e Hiragi sentiu uma grande onda de sua aura negativa e reagiu alto, fazendo Yumi provocá-la. Hiragi negou todas as acusações de ter sentimentos por enfrentar um desafio como esse. Ganesha revirou os olhos e pediu que ele voltasse para a sala de aula. Enquanto isso, Kazuya tentava se concentrar na aula, ainda pensando em Arthur e sua dedicação à irmã. Recuar, ela apenas aceitou a resposta dele. No entanto, quando ele perguntou como ela foi derrotada, apesar de vencer o carnaval, ela gritou para ele se afastar. Durante intervalo de almoço, Kazuya entrou na cafeteria procurando desesperadamente por seu parceiro de cuidados pessoais, Arthur. Mas, em vez disso, foi Hiragi quem apareceu e se apresentou como a representante da turma do primeiro ano. Kazuya ficou atônito ao ver a pilha elite de comida na cafeteria. Então Hiragi explicou que a escola deles era uma academia prestigiosa, que tinha o destino do mundo em suas mãos. Ele também ficou chocado ao ver um monte de estudantes se amontoando do lado de fora de uma barraca. Então Hiragi revelou que era a versão deles do McDonald's chamada Burger. Rainha, então era a comida mais popular por aqui. Kazuya e Hiragi conseguiram um pouco de comida. Enquanto comiam, Hiragi perguntou a Kazuya sobre sua tentativa de salvar Satellizer de Ganesha, garantindo fazer troça de suas falas cafonas. Kazuya disse que sentiu que tinha que compensar Satellizer por custar-lhe na batalha de carnaval, e Hiragi ficou chocada ao perceber que ele era a razão pela qual Ganesha venceu Satellizer na primeira. Lugar. Arthur se juntou à pequena sessão de convivência deles, e assim que chegou, Hiragi sussurrou para Kazuya não contar a Arthur sobre as coisas com Ganesha e Satellizer, e também para não se envolver com Satellizer novamente. Quando Kazuya perguntou o porquê, ela disse que era porque Satellizer era louca, e isso acionou um gatilho no cérebro inexistente de Kazuya, enquanto ele se levantava zangado e a repreendia por falar mal de alguém que ela não sabia.
Então Satellizer entrou na cafeteria, e todos os estudantes na área começaram simultaneamente a estremecer por causa da aura ameaçadora dela. Bem, exceto Kazuya, que imediatamente correu para encontrá-la e agarrou o braço dela. Todos ficaram boquiabertos ao ver o bicho-papão da escola sendo tocado, e a própria Satellizer ficou tão surpresa que deixou cair seus pacotes de comida em corpo. Enquanto ela corava e se afastava rapidamente, percebeu que o toque de Kazuya não a fazia querer vomitar como acontecia com todas as outras pessoas no passado. Kazuya a seguiu até o terraço, onde ela estava se escondendo de vergonha, e depois de devolver sua comida, ele pediu para que ela o perdoasse por todo o problema que ele lhe causou e por fazê-la usar o modo Pandora proibido no seu em nome dele. Satellizer respondeu que o salvou porque ele tentou salvá-la, e isso deixou Kazuya feliz. Enquanto suas palavras confirmavam que ela era gentil, e não o demônio que seus colegas idiotas a estavam fazendo parecer ser. Ela também lhe disse que não suportava ser tocada por outras pessoas. Mais do que ele, e Kazuya sentiu que tinha realmente conquistado ela, então ele foi para a posição de proposta completa ao pedir para ser seu limitador. Satellizer ficou chocada, mas, antes que ela pudesse responder, foram interrompidos por Miyabi e seus limitadores, que imediatamente os acusaram de realizar um ritual classificado para maiores de idade, conhecido como batismo. Os dois neurônios e meio do Kazuya não conseguiram entender sobre o que ela estava falando, então Miyabi explicou que batismo é quando uma Pandora e um limitador fazem um contrato para se tornarem parceiros, e então se apresentou como uma aluna do terceiro ano conhecida como a Libertadora da Virtude. Hiragi e Arthur, que eram escondidos, falaram sobre como Miyabi era conhecida como a Devoradora de Limitadores, porque batizava todos os limitadores bonitos que encontrava e os descartava quando se cansava deles, significando que ela era Angela White da Academia Militar. Satellizer não queria se meter nisso, então se levantou, cumprimentou Miyabi e saiu. Embora. Mas quando Kazuya tentou ir atrás dela, Miyabi agarrou seu braço e tentou fazer com que ele realizasse um batismo com dele, mas ele recusou e correu. Kazuya foi parado novamente, desta vez pelos limitadores de Miyabi, e Miyabi jurou que o faria pagar por insultá-la. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, Satellizer apontou sua lâmina para o pescoço dela e disse que não a deixaria machucar Kazuya. Este chocou Arthur, mas Hiragi estava com medo porque acreditava que era impossível uma aluna do segundo ano vencer uma do terceiro ano, e Miyabi transformou seus medos em realidade rapidamente quando lançou o Satellizer ao chão e ativou sua arma Volt, Homing Dagger, que apareceu na forma de adagas flutuantes. Sem perder tempo, Miyabi enviou suas adagas atrás de Satellizer, e a rainha aparou todas elas. Afastar. Mas então Miyabi usou uma habilidade de alta velocidade que era exclusiva para os alunos do terceiro ano, chamada Axel Turn, para ficar atrás dela num piscar de olhos. Antes que Miyabi pudesse atacar, Satellizer puxou uma carta de Uno reversa ao usar seu próprio Axel Turn para ficar atrás de Miyabi. Miyabi conseguiu desviar do ataque e ficou tão empolgada que se chocou em alta velocidade com Satellizer mais algumas vezes antes de perguntar como Satellizer dominou aquele movimento. Elas se chocaram novamente e desta vez Satellizer conseguiu cortar Miyabi em seu rosto, o que a fez surtar, e eventualmente decidiu ir com tudo ativando seu conjunto Eren Bar. Seus 3 limitadores ativaram seus campos de congelamento, que mantiveram Satellizer e Kazuya no lugar por 1 minuto, até que Satellizer conseguiu pular alto no ar. Ela pensou em recuar, mas viu que Kazuya ainda estava preso na área de congelamento, então ela pulou de volta para salvá-lo. Mas quando ela estendeu a mão para quando ela o alcançou, foi perfurada por um monte de adagas de Miyabi. Os limitadores de Miyabi declararam a partida vencida, mas Miyabi não estava disposta a terminar as coisas assim, enquanto começava a assediar brutalmente Satellizer com suas palavras. E socos. Satellizer implorou para que ela soltasse Kazuya, mas em vez disso, ela rasgou as roupas da rainha para revelar os seios enormes que ela ostentava e enviou um de seus limitadores para dar uma surra em Kazuya. Enquanto seu limitador chutava Kazuya como uma bola de futebol, Miyabi começou a massagear os canhões de cálcio de Satellizer, o que, claro, irritou as rainha. Kazuya tentou implorar em seu nome, mas isso apenas motivou Miyabi a levar as coisas ao extremo ao colocar Satellizer em uma posição mais reveladora e indecente, indo até o ponto de instruir seus limitadores a fazer vídeos da rainha exposta para uma conta gratuita no OnlyFans para que toda a escola pudesse ver. Kazuya ficou enfurecido e ativou uma enorme área de congelamento que parou Miyabi e seus limitadores no caminho, e Miyabi ficou chocada que aquele anão fosse poderoso o suficiente para desativar as áreas de congelamento dos 3 limitadores dela, e congelar todos eles. Satellizer imediatamente voltou ao ataque, e quando Tifin e Tissi souberam da situação e correram para o local, enquanto isso, Satellizer já havia controlado, deletado alternadamente os limitadores de Miyabi, destruído seus celulares, e Miyabi estava implorando por seu vida. Tifin ordenou que Satellizer largasse a arma, mas Satellizer ainda estava determinada a eliminar a garota de cabelo roxo. Cretinos, e mesmo quando as instrutoras Alice e Yumi apareceram e invocaram suas armas de volta para detê-la, Satellizer ainda estava no modo de raiva. Kazuya então tomou controle da situação ao criar outra área de congelamento massiva que chocou as instrutoras, e usou um pouco de toque no jutsu para lembrá-la de que as Pandoras não existem para ferir pessoas, então ela desativou sua arma. Um tempo depois, Yumi e Alice fizeram algumas pesquisas e confirmaram que Kazuya é irmão de Kazuya, mas também descobriram que, ao reimplantar seu estigma de 1 ano nela,
Parceiro masculino, Kazuya e Kazuya tinham seus órgãos sensoriais ligados, o que explica como Kazuya consegue usar a habilidade de congelamento sem um conjunto Erenvar. Yumi ainda estava confusa, então a Liz explicou que Pandoras normalmente podem incubar de 2 a 4 estigmas dentro de seus corpos, mas devido à genética única de Kazuya, ela foi capaz de incubar mais de 20 estigmas, e Kazuya tem esse mesmo estigma. Corpo. Yumi ainda estava confusa porque Kazuya é homem, mas a Liz revelou que mais de 30% do corpo de Kazuya é composto de tecido de estigma. E Yumi perguntou se a escola e Kazuya sabiam disso, mas a Liz achou que não, porque as instituições médicas normais não conseguem detectar corpos de estigma. Enquanto isso, Tiffen cuidou dos ferimentos de Kazuya e o alertou para tomar cuidado porque Satellizer havia cruzado a linha ao derrotar um veterano. Ela explicou que as patentes na escola operavam de maneira semelhante às patentes militares. Então o fato de Satellizer ter derrotado um aluno do terceiro ano a tornaria alvo de outra Pandora poderosa do terceiro ano que estava observando das sombras. Em outro lugar, uma Pandora do terceiro ano chamada Ingrid e seu limiter, Léo, estavam envolvidos em uma batalha de simulação contra um Nova. Após Léo ativar um campo de congelamento, Ingrid ativou seu arma e usou suas lâminas duplas, bem como uma técnica especial de duplicação corporal chamada Tempest Turn, para despedaçar o Nova em tempo recorde. Enquanto Ingrid e Léo saíam da sala de simulação, ela encontrou-se com uma colega chamada Atsuyo, que elogiou Ingrid por ser a sétima mais forte na sua turma antes de pedir que ela lidasse com Satellizer em nome dela. No chuveiro naquela noite, Ingrid lembrou-se de como uma amiga dela, chamada Marin, morreu em seus braços depois de ajudá-la a derrotar um Nova e salvar todas as Pandora do primeiro ano na área. Satellizer passou a semana trancada em uma cela como punição por seus crimes, e quando Yumi finalmente a libertou, ela voltou para o terreno da escola, onde encontrou Ingrid. Ingrid simplesmente ofereceu seu cumprimento educado, mas Satellizer não estava brincando, pois imediatamente invocou a Blade e a apontou para Ingrid. Mas Ingrid deu de ombros e se apresentou como a guardiã da disciplina que pune aqueles que perturbam a ordem. Ingrid disse que tinha decidido punir Satellizer e lhe deu até o dia seguinte para encontrar um limitador para que pudessem ter uma briga dramática. Hiroi, que estava escondida nos arbustos na hora, não podia acreditar no que estava ouvindo, mas imediatamente correu para contar a Arthur e Kazuya. Os dois duvidaram dela a princípio, mas eventualmente aceitaram a situação e previram que Ingrid provavelmente passearia com a Satellizer, já que ela é muito mais forte que Miyabi. Hiroi também previu que Satellizer provavelmente iria até Kazuya para pedir ajuda, e ela implorou para que ele recusasse a oferta se ela veio, mas aparentemente ela não tinha ideia de que estava falando com o maior simplório do planeta, porque Kazuya imediatamente saiu correndo da sala para ir encontrar Satellizer. Naquele momento, a rainha estava em sua banheira lembrando-se da vez em que Kazuya pediu para ser seu limitador, e ficou todo envergonhado com isso. Kazuya chegou ao seu quarto do dormitório, e depois de bater algumas vezes na porta dela, ele entrou e começou a procurá-la. Ele mal resistiu à vontade de ler os segredos mais sujos de Satellizer em seu diário, mas então Satellizer saiu do banheiro, usando apenas uma toalha, e o avistou perto do diário dela. Ela imediatamente correu para pegá-lo, mas escorregou e caiu sobre Kazuya em uma posição suspeita, e a toalha se soltou, deixando suas tramas completamente expostas na frente de Kazuya, e isso a fez gritar de constrangimento. Momentos depois, Satellizer se cobriu com os lençóis e Kazuya se desculpou por espiar suas partes antes de perguntar se poderia ser seu limitador novamente. Satellizer recusou, dizendo que não precisava dele, mas Kazuya mencionou que ela enfrentaria uma aluna do terceiro ano no dia seguinte, e ela ficou chocada ao saber que ele sabia sobre essa batalha iminente. Kazuya insistiu em ajudá-la, mas Satellizer recusou novamente e o mandou sair do seu quarto, o que o deixou triste e abatido. Mas Satellizer estava determinada e decidiu atacar primeiro, invadindo o quarto de Ingrid durante a noite e afirmando que a melhor maneira de derrotar uma Pandora sem um limitador é atacar quando o oponente está separado de seu que ela pretendia fazer. Mas Ingrid aceitou o desafio e imediatamente jogou Satellizer contra a parede e começou a estrangulá-la enquanto a chamava de idiota, por assumir que ela era mais fraca sem o limiter. Satellizer conseguiu afastar Ingrid com um chute, e Ingrid convocou sua arma Volt, confiança divina, determinada a ver se a Satellizer era tão forte quanto os rumores sugeriam. Satellizer invocou sua lâmina, e a batalha começou oficialmente, com um choque intenso que enviou ondas de choque por toda a escola. O dormitório, o que alertou Kazuya. Não demorou muito para que Ingrid começasse a circular ao redor de Satellizer, e a rainha percebeu que estaria perdida rapidamente se continuasse usando táticas de Samurai Jack. Então, ela usou sua habilidade de aceleração para se mover rapidamente pelo campo de batalha, e Kazuya notou que ela estava muito mais rápida do que quando lutou. Miyabi. Infelizmente, isso não resultou em nada, porque Ingrid facilmente bloqueou seu golpe e insultou seu ataque antes de usar sua habilidade de virada de tempestade para desferir golpes pesados e super rápidos nela. Itia, que assistia da varanda de seu dormitório, já havia chamado Léo para se juntar a Ingrid, mas sentiu que não havia mais necessidade, já que Satellizer já estava derrotada. Antes que se passasse muito tempo, Léo chegou ao local e Ingrid estava totalmente preparada para usar seu conjunto Erenbar para aniquilar completamente Satellizer, mas decidiu dar a ela uma última chance de encontrar um
limitador, ela apontou que estavam no dormitório dos rapazes do primeiro ano. Então, se algum rapaz pudesse se voluntariar para ser seu limitador, ela aguardaria eles terminarem o batismo para ter um confronto adequado. Ingrid fez a oferta para os rapazes do primeiro ano que estavam assistindo, mas nenhum deles teve coragem de se associar a Satellizer, exceto Kazuya, que correu para o campo de batalha bem quando Ingrid estava prestes a enviar Satellizer para o submundo, e afirmou que será o limitador dela. Ingrid tentou manipular Kazuya para que rejeitasse Satellizer, mas ele afirmou que não poderia ficar parado assistindo Satellizer ser atacada. Mais uma vez, pediu-lhe que o aceitasse como seu limitador. Ele foi ainda mais longe desta vez, ajoelhando-se e implorando-lhe que o batizasse. Mas Satellizer teve uma crise completa de menina virgem da igreja, enquanto afirmava com o rosto vermelho que ser tocada e batizada era completamente inapropriado. Kazuya perguntou se era realmente tão extremo. Ingrid, com o rosto vermelho enquanto olhava para Léo, afirmou que era algo sagrado antes de ativar seu conjunto Erimbar e atacar Satellizer. Kazuya instintivamente ativou seu campo de congelamento, que a parou em seu caminho, e quando ela tentou ir atrás de Kazuya, Satellizer a cortou no peito. Ingrid e Satellizer tiveram outro intenso confronto de espadas, e Kazuya ficou confuso com o fato de que Ingrid estava tão obcecada em manter a ordem e disciplina. Então Kanessa apareceu e explicou para ele a história por trás da loucura de Ingrid. Ela narrou como, um ano atrás, no meio de um evento fora do campus, Carnaval, um tipo S-Nova apareceu, o que fez os pelotões se desorganizarem, e quando os reforços chegaram para cuidar da situação, o comandante do pelotão de Ingrid, Marin, já havia falecido. Kanessa explicou que Marin era a melhor amiga de Ingrid, e que Ingrid acredita que se os alunos do primeiro ano tivessem seguido as ordens, Marin ainda estaria viva. Então, a batalha entre Ingrid e Satellizer ficou mais intensa quando Léo usou sua habilidade de congelamento para parar Satellizer, apenas para Kazuya usar seu campo de congelamento super poderoso para sobrepor o de Léo e congelar Ingrid. Isso fez Ingrid perceber que Kazuya usou o congelamento como Nova fez. Mas antes que ela pudesse dar uma ordem a Léo, Satellizer o arremessou com um golpe de joelho violento. Isso deixou Ingrid congelada no lugar, enquanto Satellizer avançava contra ela, e como uma medida de desespero, ela ativou seu modo Pandora, o que lhe permitiu se mover dentro do congelamento. Campo. Ingrid avançou em direção a Satellizer de maneira dominante e empurrou Satellizer de volta mais uma vez, enquanto pregava que a disciplina é a coisa mais importante em o mundo. Mas antes que ela pudesse desferir o golpe mortal, Kazuya ativou um campo de congelamento ainda mais forte que prendeu Ingrid ao chão e desativou o modo Pandora dela. Kazuya então fez um pouco de sua própria pregação ao dizer a ela que Marin não morreu em vão porque estava defendendo os ideais de Pandora ao falecer e, em seguida, mencionou como sua irmã fez a mesma coisa. Kanessa apareceu e acrescentou ao discurso dele, revelando que Marin não faleceu porque os calouros não estavam ordeira, mas sim se sacrificou para garantir que os estudantes do primeiro ano sobrevivessem ao Nova. Isso fez Ingrid lembrar dos momentos finais de Marin, onde ela sorriu ao confirmar que os estudantes do primeiro ano estavam seguros, provando que ela sustentava os ideais de Pandora. E isso fez Ingrid chorar. Com tudo resolvido, Satellizer encontrou-se com Kazuya, que agradeceu por salvá-lo pela segunda vez, e isso fez seu rosto ficar intensamente vermelho novamente. Algum tempo depois, uma Pandora chamada Hana tomou banho em uma cachoeira, enquanto um ancião rezava para que os deuses a protegessem e predisse que ela eventualmente encontraria alguém que a guiaria pela vida. Enquanto isso, Yumi deu uma aula para os calouros, ensinando-os tudo sobre os Nova e como eles são capazes de imobilizar todos os seres vivos dentro de uma área usando sua habilidade de congelamento, e ela enfatizou que o trabalho de um limitador era neutralizar essa área de congelamento e criar um caminho para os Pandora se moverem livremente. Esta aula despertou os últimos 2 neurônios de Hiragi, então ela se lembrou da batalha contra... Ingrid percebeu que Kazuya usou a habilidade de congelamento de um Nova, mas Kazuya a pegou olhando para ele na aula, então ela fez beicinho como um gato mal-humorado. Após a aula, Hiragi questionou Kazuya e ficou chocada ao perceber que ele era mais bobo do que ela, e não tinha ideia sobre sua habilidade de congelamento ou como ela funcionava sem um batismo. Kazuya disse que no momento em que usou a habilidade, ele estava apenas pensando em salvar seu grosso. Rainhas. Então Hiragi perguntou o que Satellizer disse a ele em resposta ao seu nível extremo de adulação. Kazuya disse que ela não disse nada antes de se separarem, e isso fez Hiragi perder a cabeça enquanto o repreendia por se esforçar tanto por uma garota tão mimada. E Arthur também se juntou e o provocou por segui-la como um cachorro faminto por causa da beleza dela, apesar de suas inúmeras alertas vermelhos. Bandeiras. Enquanto Hiragi e Arthur continuavam a alertar Kazuya sobre Satellizer, o diabo de quem falavam apareceu e ignorou as suas conversas antes de convidar Kazuya a segui-la para um lugar privado. Eles foram para o telhado do prédio e as coisas se complicaram rapidamente quando Satellizer pegou a mão de Kazuya e a esfregou no rosto, mostrando sinais claros de que estava com disposição para algo mais profundo. Kazuya ficou atônito e percebeu que essa poderia ser sua chance de finalmente perder a virgindade com ela.
envelope. Mas Satellizer eventualmente parou de ser atrevida e confessou a ele que gostava do toque dele mais do que de qualquer outra pessoa. Kazuya também confessou que desde o primeiro dia que se conheceram, ele estava sentindo borboletas no estômago, e lá embaixo, fazendo Satellizer virar de volta com o rosto prestes a explodir de tanto corar. Ela perguntou sobre a habilidade de congelamento e como ele poderia usá-la sem um conflito. E Kazuya disse que não conseguia usá-la desde a última batalha, por mais que tentasse. Então Satellizer finalmente concordou em deixá-lo se tornar seu limitador, mas disse que não poderia batizá-lo. E Kazuya ficou mais do que satisfeito com esse argumento, pois significava que ele poderia algum dia perder sua virgindade. Naquele momento, Hana chegou à escola de helicóptero, e depois de caminhar até o portão, ela estava empolgada por finalmente frequentar uma escola prestigiosa onde poderia encontrar seu príncipe encantado. Satellizer e Kazuya estavam comendo alguns hambúrgueres no almoço, quando ela de repente pediu que Kazuya fosse ao quarto dela naquela noite. E enquanto tremia de timidez, o jovem tentou manter toda a compostura ao concordar com seu pedido. Kazuya era ainda tão tolo quanto um macaco, então se perguntou por que a rainha fez aquele pedido enquanto voltava para seu dormitório. Mas ele eventualmente encontrou Hana, que imediatamente ficou animada pelo fato de ter encontrado alguém e o abraçou. Após perceber que ela era uma nova aluna, ele deu uma tour pela escola, enquanto ela continuava a reclamar sobre como se perdeu devido ao tamanho da escola. E eventualmente eles chegaram ao escritório do diretor. Então ela agradeceu a ele por sua gentileza ao entrar. Depois, Kazuya encontrou Hiragi e Arthur e contou-lhes sobre seu novo relacionamento com Satellizer. E como de costume, eles mostraram ser um par de idiotas maldizentes ao alertá-lo de que Satellizer estava planejando usá-lo por suas habilidades, e o aconselharam a recusar a oferta. Kazuya então falou sobre o fato de que a rainha o convidou para seu sala, o que os chocou, e Hiragi ficou empolgada ao explicar que convites assim geralmente significavam uma sessão de ligação privada e íntima entre Pandoras e seu limitador. E Arthur narrou sua própria sessão pessoal de Netflix and Chill, com Canessa, onde ele ficou bêbado e desmaiou em seus seios antes que pudessem fazer algumas técnicas de respiração do Alabama. Enquanto os dois continuavam a provocar Kazuya, ele tentava entender por que uma vilã nível S como Satellizer gostaria de se divertir com um virgem patético como ele. E, eventualmente, eles encontraram a garota do segundo ano. Dormitório, onde Hiragi e Arthur o deixaram. Kazuya tentou entrar, mas foi parado na escada por um grupo de outras garotas mais que o questionaram sobre seu relacionamento com Satellizer. E Kazuya era burro demais para perceber que elas não tinham boas intenções. Bom, então ele confirmou que é o novo limitador da Satellizer. Enquanto isso, Hana encontrou-se com Margaret Tiffin e o diretor expressou sua gratidão por os anciãos terem escolhido enviar Hana para a escola deles, enquanto Tiffin disse que estaria lá para ajudar com o que precisasse. De volta ao dormitório das meninas, não demorou muito para as garotas más terem Kazuya deitado de costas, e Hiragi tentou implorar por ele, mas isso apenas fez com que uma das Pandora rebeldes, chamado Aubrey, pisou em Kazuya. Aubrey se apresentou como uma donzela cortante e suas parceiras Takeuchi e Terese fizeram o mesmo de maneira audaciosa e arrogante. E Hiragi os identificou como as buchas de canhão que foram derrotadas por Satellizer durante o carnaval. Então, Terese a mandou voando com um chute no rosto. Kazuya perguntou o que as garotas estavam fazendo. Então Terese rasgou as roupas de Hiragi e disse que queriam torturá-los por serem desrespeitosos. Antes que pudessem ir mais longe com Kazuya, Hiragi se levantou, ajeitou suas roupas e invocou sua arma Volt, e Arthur imediatamente interveio para tentar impedi-la de lutar contra esses veteranos, que claramente estavam em níveis acima dela. No entanto, Hiragi não ouviu, e tentou desferir vários ataques em Terese, mas todos foram facilmente evitados, antes que Terese invocasse suas lâminas e lhe desse um brutal. Corte. Kazuya gritou de medo da condição de Hiragi, e Arthur disse estupidamente em voz alta que queria ir encontrar um professor. Então Takeuchi convocou sua arma de Volts e nocauteou. Depois de horas vagando sem rumo pela escola em busca do dormitório das meninas, Hana finalmente chegou, mas viu Arthur envolto nas correntes de Takeuchi e tendo suas bolas de dragão esmagadas pela aluna do segundo ano. Terese e Aubrey também continuaram a torturar Hiragi e Kazuya, até que Kazuya entrou em modo de fúria e ordenou que parassem antes de ativar uma área de congelamento que imobilizou os três agressores. Hana, que estava observando do canto, ficou chocada, e Kazuya tentou libertar Arthur sozinho, mas desmaiou antes de conseguir alcançar Takeuchi. Aubrey convocou uma lança e tentou reduzir o corpo inconsciente de Kazuya à carne de porco. Golpes, mas Hana parou o ataque dela com as mãos nuas e disse que não deixaria que machucassem Kazuya. Todos os três agressores começaram a atacar Hana de uma vez, mas Hana era mais poderosa do que eles pensavam, então ela desviou de todos os ataques deles e derrotou cada um com um só golpe, o que agradou uma aluna mais velha que estava observando de sua varanda. Após horas procurando através de seu guarda-roupa, Satellizer finalmente encontrou uma roupa adequada para seu tempo privado com Kazuya, e então ouviu uma batida na porta que ela assumiu ser Kazuya, mas acabou sendo Arthur que contaram a ela sobre a condição de Kazuya. Eles correram para a enfermaria da escola onde Satellizer encontrou Hana e conversaram um pouco antes de Arthur levar Hana em uma missão paralela para que Satellizer pudesse encontrar seu homem. Satellizer encontrou-se com os médicos, que disseram a ela que o corpo dele havia passado por muito estresse recentemente, mas sua vida não estava em perigo. Enquanto isso, Hana se apresentou a Arthur e Hiragi,
e mostrou-lhes os 6 estigmas nas costas, que ela chamou de lágrimas de Kunlun. Ela não fazia ideia de que eram chamados de estigmas, ou que ela era chamada de Pandora, até Hiiragi mostrar o dela e contar tudo o que ela precisava saber. Hana disse a eles que foi enviada pelo ancião para encontrar seu destinado, o que significava o limitador dela, e que ela decidiu que Kazuya era o escolhido para ela. Infelizmente, tiveram que estourar a bolha dela ao dizer que Kazuya já estava pareado com o Satellizer. Naquele exato momento, vários veteranos de aparência assustadora estavam tramando nada além de suas roupas de aniversário. Na manhã seguinte, Kazuya acordou depois de ter um sonho sobre sua irmã, e ficou chocado ao ver que Satellizer adormeceu ao lado da sua cama após ficar com ele a noite toda na enfermaria. Satellizer imediatamente tentou sair porque ele estava com mau hálito, mas Kazuya a impediu pedindo desculpas por ter perdido o encontro combinado. E ela respondeu que ficou feliz por eles ainda terem passado a noite juntos antes de sair da... Horas depois, Hana se apresentou na aula como uma nova estudante do 2º ano, e todos começaram imediatamente a babar ao ver uma viciada em notas tão animada. Mas Satellizer ficou mais surpresa pelo fato de que ela conheceu Hana na noite anterior. Antes que a professora pudesse colocá-la em um assento, ela foi correndo para sentar ao lado de Satellizer e afirmou que seria perfeito para ela, e imediatamente começou a bater papo com o Rainha. Hana disse a Satellizer que a razão de ela estar na enfermaria com Kazuya na noite anterior foi porque ela e Kazuya estavam destinados a ficar juntos, então ela queria estar ao lado dele, e isso chocou a rainha. Um tempo depois, os alunos do 2º ano estavam trocando de roupa para a aula de educação física, e Hana ainda era uma novata, então ela se despiu como uma garota normal antes de suas colegas lhe dizerem que ela poderia simplesmente fazer isso automaticamente usando seu Volt, habilidade de textura. Satellizer observava de longe, enquanto Hana e algumas outras meninas do 2º ano estavam prestes a ter partidas de sparring, e ela se perguntava sobre o que Hana estava falando quando afirmou que Kazuya era seu homem predestinado. O professor responsável disse que seriam partidas de 3 rodadas e os incentivou a jogar limpo, mas Ganessa, que ia enfrentar Hana, estava determinada a ensinar uma lição a Caipira. Ganessa rapidamente convocou suas correntes e atacou com elas, então Hana ativou sua Arma Volt, que veio na forma de luvas e botas carregadas, e isso chocou Ganessa. Hana rapidamente desviou das correntes dela e pulou alto como um Mario Brother para cobrir a distância entre elas. Isso fez Ganessa perceber que Hana era uma lutadora de ranga próxima. Hana tentou chutar a cabeça de Ganessa, mas Ganessa bloqueou e se gabou de sua habilidade superior antes de atacar Hana de todos os ângulos com suas correntes. Infelizmente, o ataque não atingiu nenhum dos seus pontos fracos, e tudo o que fez foi expor um pouco mais a pele da lutadora de cabelo azul. Então Hana facilmente se livrou das correntes e avançou rapidamente com um soco ranga em Ganessa. Ela ensinou a Ganessa que era melhor contra-atacar os oponentes depois de suportar seus ataques finais, e seus punhos brilharam ao carregar o mais potente Detroit Smash possível. Mas antes que pudesse arrancar todos os dentes de Ganessa, o professor interrompeu o... batalha. A professora elogiou ambas as lutadoras por suas performances incríveis, mas as meninas do 2º ano estavam todas se preparando para criticar Hana por ter ido linha por linha com o melhor aluno do ano. Satellizer e Ganessa estavam, no entanto, se sentindo um pouco cansadas de ela, enquanto Atia e alguns outros veteranos que assistiam de cima estavam determinados a colocar seu plano em ação. Na cantina, Kazuya encontrou-se com seus amigos, Hiiragi e Arthur, na cantina da escola, e depois de confirmarem que ele estava bem, tentaram manipulá-lo para terminar com a Satellizer mais uma vez, mas ele pediu que parassem e perguntou de onde veio o apelido de Satellizer. A Rainha Intocável. Eles narraram como ela foi uma estudante na East Genetics antes de ser transferida, e como ela fez parceria com um limitador bonito e excepcionalmente habilidoso chamado Brooks Napunda Escola, que eventualmente se tornou um vegetal inútil depois que Satellizer o aplaudiu brutalmente. Foi por causa deste incidente que Satellizer foi suspensa por 1 ano e transferida para West Genetics, o que significava que ela foi retida como aluna do 2º ano, mesmo quando deveria estar no 3º ano. Arthur então apontou que desde que chegou à escola, ela tinha espancado brutalmente todos os limitadores, ou Pandora que colocou as mãos nela, e então eles o avisaram para repensar ser parceiro dela, até que Hana interrompeu a conversa deles. Hana começou a agir toda apaixonada com Kazuya, e Kumeshi... Sendo verdadeiros amigos, Arthur e Hiiragi perceberam o clima e inventaram uma desculpa boba para sair e deixá-los sozinhos por um tempo. Kazuya pediu humildemente a Hana para deixá-lo chamá-la de senpai, já que ela era mais velha do que ele, mas Hana insistiu que ele a chamasse pelo seu nome próprio, Nome, e quando ele tentou argumentar que sentia ser desrespeitoso, ela ficou um pouco mais intrometida enquanto pressionava ele. E todos os estudantes na área estavam de olho, pois a cena era algo que normalmente assistiriam no modo incógnito, modo em casa. Depois que ela chegou tão perto a ponto de suas maçãs suaves pressionarem contra o peito dele, Kazuya cedeu e a chamou de Hana. Então ela o chamou pelo nome dele também, e seu momento doce foi interrompido quando Satellizer apareceu. Kazuya quase se sujou quando percebeu que estava olhando para um remake de Healer. Protótipo, e ele tentou desesperadamente explicar a situação para a rainha enquanto Hana fazia o melhor para tornar as coisas ainda mais suspeitas. Ao tentar se explicar, Kazuya cometeu um deslize e chamou Hana pelo nome dela, o que chocou Satellizer e deu a Hana algo mais para se gabar.
sobre, mas a rainha não tinha interesse em suas bobagens mesquinhas, pois pediu a Kazuya que fosse a algum lugar privado com ela para discutir um assunto urgente. Questão, e ele imediatamente correu para segui-la. Hana se sentiu como um lenço de papel usado depois que Kazuya a deixou por sua gloriosa rainha, mas ela estava determinada a continuar perseguindo ele, então a tia apareceu e começou uma conversa sobre Kazuya e Satellizer. Kazuya encontrou-se com Satellizer no telhado e lá ela timidamente insistiu para que Kazuya também começasse a chamá-la pelo nome próprio, e ele acabou concordando, então ela ofereceu para dividir seu Burger Queen. Fazer o pedido com ele. Enquanto isso, Atia entrou em modo completo de manipulação ao mencionar como Kazuya ainda não tinha sido batizado por Satellizer, apesar de sendo parceiro dela, sugerindo que ele estava sendo enganado e usado por sua habilidade de congelamento excessiva. Ouvir isso enfureceu Hana, e a tia foi ainda mais longe ao dizer que quando Satellizer terminasse com ele, ela o abandonaria e passaria para o próximo limitador. Então Hana lembrou-se das palavras do ancião de sua cidade natal e decidiu derrubar Satellizer. Um tempo depois, Satellizer tomou um banho em seu dormitório. Quarto, e quando saiu, viu Hana esperando para encontrá-la em sua sala de estar. E embora ela estivesse atônita, a caipira imediatamente pediu para ela sair. No momento, Kazuya estava na cama pensando nas histórias de terror sobre Satellizer que ouviu de seus melhores amigos. Então decidiu visitá-la para falar sobre isso. Satellizer e Hana chegaram ao centro de simulação, onde Hana avisou Satellizer para ficar longe de Kazuya, e afirmou ousadamente que ela o batizaria e fortaleceria seu vínculo, já que a rainha estava com medo de fazê-lo. Satellizer argumentou que já estava emparelhada com Kazuya, mas quando Hana perguntou por que ela não o havia batizado, ela congelou e disse algumas bobagens incoerentes sobre como estava tudo bem serem parceiros se eles se vissem dessa forma. Satellizer então tentou se afastar, mas Hana segurou-a. Então Satellizer deu-lhe um tapa forte e avisou para não tocá-la, mas Hana respondeu com um tapa brutal por conta própria. Elas então decidiram resolver as coisas da maneira difícil e Atia aqui, assistente. Hana ganhasse, ela teria Kazuya só pra si. Hana tentou todos os golpes da WE que conhecia em Satellizer, mas a rainha evitou todos eles e eventualmente usou sua virada Axel para se aproximar e desferir um golpe de joelho brutal diretamente no queixo dela. Hana não estava disposta a recuar, então ativou o estigma em suas costas, que manifestou um movimento especial chamado Asas de Luz, que permitiram a ela lançar Satellizer contra a parede. Apesar de estar a 3 metros de distância, Satellizer se perguntou o que era o ataque, e Hana disse que estava impressionada por ela ter a feito abrir seu portão sagrado tão rapidamente durante uma luta. Satellizer não entendeu, então Hana explicou que quando ela ativa suas lágrimas de Kunlun, seu poder é distribuído eficientemente por todo o seu corpo, permitindo-lhe usar técnicas secretas poderosas chamadas Punho dos 8 Polos do Portão Sagrado. Então ela usou um golpe especial Long Hangui para arremessar Satellizer para trás, e então procedeu a desferir golpes pesados que sobrecarregaram Satellizer a ponto dela usar sua virada axial para evadi-la. Hana já sabia que Satellizer planejava reaparecer atrás dela e desferir um golpe, então ela contra-atacou e disparou outro Long Hang. Mas Satellizer estava no modo demoníaco, então, para escapar desse ataque, ela usou outro Accel enquanto executava um Axel, e esse movimento é chamado de duplo. Aceleração. Hana e a tia ficaram chocadas ao ver que ela conseguiu fazer um movimento tão avançado, mas antes que Hana pudesse piscar, Satellizer a cortou várias vezes e bagunçou suas roupas. Elas decidiram que era hora de terminar as coisas. Então Hana tentou atingir Satellizer mais uma vez com sua explosão Long Hang, mas Satellizer rapidamente desviou e a apunhalou no braço. Mal sabia ela que tudo fazia parte do plano de Hana, pois agora estava na posição perfeita para seu devastador ataque Hang de perto, conhecido como Presa Flamejante, que derrubou Satellizer. Hana admitiu que Satellizer teria vencido se soubesse do ataque antecipadamente, mas nesse ponto Atia estava aterrorizada porque suas colegas pareciam personagens de Dragon Ball. No entanto, Satellizer decidiu fazer a sua melhor impressão de arte, pois afirmou que ainda não tinha acabado, e Hana ficou chocada que ela ainda estava determinada a lutar após levar um golpe que danificou suas costelas e pulmões. Antes que as duas rivais amorosas pudessem continuar sua disputa, Kazuya interrompeu eles e disse a Hana que ele já havia escolhido a Satellizer para ser sua parceira, sugerindo que ela não estava usando-o de forma alguma. Então Atia entrou e revelou que ela era a mentora de todo aquele comoção, e já que seu plano saiu dos trilhos quando Kazuya apareceu, ela e seus dois aliados iriam lidar com todos os três pessoalmente. Hana desabou ao perceber que era apenas uma marionete sendo usada por Atia para avançar objetivos dela, e Atia explicou que a razão pela qual ela pretendia derrotar Satellizer a qualquer custo era porque a rainha mostrou hostilidade em relação ao
terceiranistas, então deixar passar faria com que parecessem desleixados. Satellizer a interrompeu e desafiou a Tia e suas amigas para uma batalha, e Kazuya tentou dissuadi-la, mas ela disse para ele se afastar. Por respeito à força da rainha, Atia deixou Satellizer escolher seu oponente entre o estudante classificado em 4º lugar na academia, Arnott, e o estudante classificado em 5º lugar, chamado Hoyo. Sendo a mãe de todos os cultivadores de aura, Satellizer disse que enfrentaria os dois ao mesmo tempo, e a descarada Arnott ficou mais do que feliz em aceitar sua oferta. Mas Hoyo não estava interessado em uma batalha de 2 contra 1, onde o oponente já estava ferido. Arnott se ofereceu para lutar sozinha contra a Satellizer, mas Hana então se voluntariou para ser a dupla de Satellizer, parceira, e quando a Satellizer tentou recusar, a Hana disse que não estava fazendo isso para ajudá-la, mas sim para chutar a bunda das pessoas que tentaram usá-la. Kazuya tentou fazer as duas entenderem alguma razão deles, mas Arnott rapidamente o derrubou por trás, e isso enfureceu tanto Satellizer quanto Hana. Arnott disse que não queria limitadores atrapalhando uma batalha entre Pandora, mas Satellizer respondeu jogando um chute livre com o rosto e tentando fazer pizzas